Bom, pode ser que essas três palavras não signifiquem muito para vocês, mas elas mudaram minha vida nos últimos tempos e eu conto por quê. A minha história, na verdade, começa com uma história de muitas outras pessoas. Um publicitário extremamente insatisfeito com a profissão que resolveu abandonar tudo para fazer uma mudança drástica na vida. Eu mal sabia onde eu ia chegar. Antes mesmo da propaganda ter essa importância tão grande na minha vida, a ponto de decidir minha carreira, eu sempre fui uma pessoa ligada às artes e nunca considerei como uma opção esse contato diário com as artes. Ele sempre teve que acontecer. Eu vou aos espetáculos, eu assisto um filme, leio um livro, e foi numa dessas que, há uns 8 anos, em São Paulo, assim que eu me mudei para a cidade, eu fui a uma exposição de arte popular brasileira. E confesso que eu saí de lá com uma pulga atrás da orelha. Era uma grande mistura de acabamentos, de formas, de cores, técnicas. E aquilo me deixou a pensar por muito, muito tempo. E aí vocês me perguntam, o que é a arte popular brasileira? Ela é um complexo de símbolos de identidade que o povo cria e preserva. Tem muito da tradição, do cotidiano, das crenças e um sentimento muito grande de coletividade. E eu saí de lá, comecei a pesquisar e descobri quem eram os principais artistas que eu poderia, de repente, uma hora ou outra visitar. E as coisas foram se desenrolando até que um belo dia, do dia para a noite, eu decidi que eu estava para fazer a minha primeira viagem a campo para conhecer algum artista popular. Era uma quinta-feira, eu passei a mão no telefone, liguei na locadora de carros e marquei para o dia seguinte. Na sexta-feira, depois de ter trabalhado o dia todo, às 8 da noite, eu saí de São Paulo em direção ao Vale do Jequitinhonha, que fica em Minas Gerais. É tão norte de Minas que já fica quase ali perto da Bahia. Eu fui de encontro a uma ceramista reconhecida mundialmente pela sua capacidade criativa. O nome dela é Noemisa Batista dos Santos. No Jequitinhonha, vale lembrar que por muito tempo eles tiveram o nome de Vale da Miséria. Isso por conta das baixíssimas níveis de desenvolvimento do lugar. Em alguns lugares, pouco se tem além do barro. A dona Noemisa me recebe na sua casa, muito simples, e já me oferece um café, pedindo desculpas por não ter muito mais do que isso para oferecer. E isso foi o que eu vi. Bom, desse dia até hoje, eu devo ter ido à casa da dona Noemisa umas 20 outras vezes. E tem uma coisa sobre a vida dela que eu queria dividir com vocês. A Noemisa, através do barro, ela consegue retratar coisas que são parte do cotidiano dela, cena que ela vê acontecendo no dia a dia, como é o caso do caçador e da biscoiteira, que eu considero peças que celebram alguma coisa. No fim das contas, ela retrata a comida, então uma celebração de ter comida nesse dia. E também ela faz essas peças que são extremamente delicadas e cheias de detalhes. Acho que isso já diferencia e contrasta com a figura da Noemisa que vocês acabaram de ver. Ela também faz cenas muito felizes, como o sanfoneiro fazendo música. Não só isso, ela parte para um mundo que eu considero o mundo dos sonhos, que é todo o ritual do casamento. Então, a noiva se preparando com a madrinha, a noiva e o noivo, eles indo para a igreja. E tem um livro que, resumidamente, diz que nenhum homem, até hoje, se interessou por Noemisa, o que eu acho complicadíssimo de se publicar. Eu resolvi, então, investigar. Perguntei, dona Noemisa, mas por que a senhora acha que nunca casou? E ela, olhando no fundo dos meus olhos, disse que, para casar, é preciso sorte e juízo. E juízo eu tenho, não é mesmo? Aquilo é o tipo de conhecimento que não é para o nosso bico. Eu resolvi, então, investigar essa relação dela com o casamento. Mal sabia ela que eu tinha levado o vestido que tinha sido da minha avó de casamento para ela ver. Aquilo a transbordou, ela ficou muito feliz e, um pouco impaciente, ficou observando aquele vestido quando, sem pedir, o vestiu. É uma das cenas mais lindas que eu tenho na minha cabeça até hoje e sempre vou lembrar. Depois
muito tímida. Ela me contou, na verdade, que tinha um sonho. E esse sonho era de ser enterrada de noiva. O que eu entendo disso é que a Noemisa tinha um único limão na vida, chamado barro. E ela espremeu para fazer a mais linda das limonadas. Quando ela me pede para ser enterrada de noiva, o que ela conseguiu transformar de sonho em realidade, quando ela é enterrada de noiva, essa realidade vira eternidade. Essa história foi decisiva para que eu entendesse e deixasse que a arte popular de fato entrasse na minha vida, e até hoje não tive arrependimentos. E eu comecei a ter um conflito muito grande com a propaganda, porque nesse tempo eu trabalhava numa agência e eu me sentia no fundo do poço, porque eu estava fazendo uma coisa que não necessariamente estava me alimentando de uma forma como eu imaginei que fosse alimentar. E quando eu chegava em casa, num apartamento minúsculo, e eu olhava para aquelas quase 800 peças que eu trouxe de todas essas viagens que eu cruzava o Brasil, eu entendia que ali era o melhor lugar que eu queria estar. E foi assim, numa época que eu estava literalmente no fundo do poço. Meus relacionamentos não estavam dando certo, estava tendo crise com amigos, minha família estava completamente tendo outros conflitos. E eu entendi nesse momento, depois de muito, muito pensar, que quando a gente está no fundo do poço, a gente reaprende a construir a vida usando somente o que é necessário. E esses caras me ensinaram muito disso. Foi assim que eu comecei a entender o que é que eu queria fazer. E numa maravilhosa noite de janeiro, que eu sempre vou lembrar, eu estava quase prestes a dormir, quando de repente entra uma ideia fechada na minha cabeça. E eu finalmente entendi o que é que eu queria fazer da minha vida. O que eu queria fazer era entrar em um carro e sair pelo Brasil, pesquisando os artistas populares, as suas obras e a sua vida. Aquela ideia era tão simples quanto complicada. Eu comecei a pensar, mas espera aí, como é que eu vou fazer? Que carro é esse? Com que dinheiro eu vou alugar esse carro? Como é que eu vou fazer com o apartamento? Como é que eu conto isso para minha família? E ali eu entendi que era de fato uma história muito complicada. Sabe aquela decisão que você não pensa duas vezes? Eu pensei, fui lá e fiz. Foi assim que surge o Novos para Nós, uma busca por artistas populares brasileiros. E eu entendi também que tinha um problema de pesquisa, poucos pesquisadores indo a campo, então eu também iria atrás de novos artistas, não só aqueles que eu já conhecia. Foi assim que eu rodei 27 mil quilômetros, mais 16 estados, mais o Distrito Federal. Eu passei por todas as macro-regiões brasileiras. Meu único compromisso que eu fiz comigo mesmo era de contar pelo menos uma história por dia de algum artista popular nas plataformas do projeto. Foi assim que eu consegui, em quase 200 dias, contar mais de 300 histórias. Ou seja, passou de uma até por dia. O que eu vi, na verdade, não só se resume aos artistas, é muito da cultura popular. Eu ouvi lapidadores de pedra, benzedeiros, curandeiros, parteiros, vaqueiros, uma comunidade quilombola com próprio dialeto, artistas de um circo decadente, uma comunidade de 300 casas e uma única moradora. E fiz, inclusive, meu corpo como meio de pesquisa para tudo isso acontecer. E tem algumas histórias que eu gostaria de dividir com você, como é o caso da Dona Isabel, de Santana do Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. A Dona Isabel, na década de 60, recém-viúva e com 4 filhos para criar, fazia panelas de barro na tentativa de suprir a fome, enquanto isso era uma constante. Ela fazia panelas de barro e aos sábados chegava a caminhar 20 quilômetros para poder vender essas peças na beira da estrada. Foi um belo dia que ela entendeu que se ela continuasse fazendo aquilo que ela sempre fez, nada ia mudar. Então ela resolveu inventar uma cabeça feminina para a tampa de uma das moringas. Corta a cena. Em 2004, ela ganha o primeiro lugar de um prêmio da Unesco de artesanato para a América Latina, e suas peças cada vez mais disputadas entre os colecionadores e museus. Dona Isabel, enquanto viva, ensinou a família e todos os vizinhos a trabalhar com barro, tanto é que hoje em dia, grande parte da economia de Santana do Araçuaí vem por conta do artesanato de barro. E ela entendeu que enquanto ela dividia o conhecimento, ao invés de ele se esgotar, ele só se multiplicaria. São casos como esses que me fazem ser extremamente apaixonado
pelo Brasil e por essas pessoas que aqui moram. Tem o caso, por exemplo, do Dudu da Costa, Daniel Rodrigues da Costa, lá de Cabaceiras, aqui na maravilhosa Paraíba. O Dudu, desde pequeno, tem os ouvidos afiados para a música, mas não tinha condições de aprender. Então o que ele fazia? Pedia carona para chegar até a cidade, onde lá ele conseguia sinal de internet grátis para carregar vídeos no YouTube e voltava para casa na tentativa de reproduzir esses vídeos. Mas aí vocês me perguntam, Renan, como é que ele fazia isso? O Dudu, já que não podia ter os instrumentos, resolveu inventá-los. E foi assim que ele usou os materiais que encontrava na redondeza. Foi assim que surgiu esse chocalho de crânio de cachorro com sementes e unhas de bode, assim como também o reco-reco de queixada de jumento, apitos de barro e por assim vai. E a música fica ótima, pode ter certeza. O Dudu, atualmente, ele se apresenta com amigos nos festejos de Cabaceira e região. Ele me diz, eu queria muito, fui lá e dei um jeito. Sem saber que, no fim das contas, nos ensina uma lição e tanto. Também tem o caso do seu Jasson, que mora na beira do São Francisco, numa comunidade com pouquíssimos recursos. O seu Jasson, ele fazia peças que achava que valiam R$200 o trabalho de 3 semanas. As pessoas que por ali passavam, galeristas, colecionadores, chegavam a oferecer R$70. Minha gente, R$70 pelo trabalho de 3 semanas. Descontem ainda o valor da matéria-prima. As pessoas ainda diziam, faz mais barato para mim porque eu estou te ajudando, eu estou levando o seu nome adiante. Foi aí que eu resolvi encomendar algumas peças do seu Jasson, que ele me pediu X, e mesmo sem poder eu resolvi pagar 4X. Ele olhou para mim e falou, mas como assim? Que tamanho vai ser essa peça? Eu falei, seu Jasson, exatamente do mesmo tamanho. Talvez eu esteja só pagando o que é um pouquinho mais justo. São essas histórias de pessoas que são maravilhosas, que acabam sendo escanteadas pelas autoridades, pelo governo, sabe por quem mais? Por nós mesmos. Como é que a gente valoriza a cultura popular? Porque às vezes pagar um vaso, R$100, que uma máquina produziu, um vaso de metal, não é caro, mas quando uma pessoa que faz um vaso de barro e cobra R$30, que carrega uma tradição secular, às vezes é caro demais. Será que não é hora da gente rever como a gente consome a cultura popular? No fim das contas, eu me tornei uma ponte entre os artistas e quem que quisesse ouvir suas histórias. E foi assim, contando essas histórias, que eu recebi um feedback unânime das pessoas que seguiam. O Novos para Nós é um respiro no meio de tanta tragédia que a gente é bombardeado todos os dias. Eu não acredito e não acho que a minha história teria sido igual se não tivesse tido esse contato com os artistas. Eu, muito com eles, aprendi lições que eu vou levar para a vida toda. Foi assim que eu só consigo me lembrar de Caetano Veloso. Gente, é para brilhar, não para morrer de fome. Esses artistas despertam em mim sentimentos que a gente ainda não deu nome. E eu confesso que tem dias que, ainda bem que a arte está junto comigo, porque tem dias que eu não quero ser nem eu mesmo. O que eu acho e o que eu acredito muito é que talvez eu tenha feito alguma coisa pela vida desses artistas populares, mas só eu sei da mudança que eles fizeram na minha. Esse deslocamento físico foi imenso, mas muito maior. Deslocamento de eixo que eu passei. E aí eu só consigo me lembrar do camarada Guimarães Rosa. E eu, como é que eu posso explicar para o Senhor o poder de amor que eu criei? Minha vida que o diga. Eu não preciso dizer que eu não carrego nenhuma gota de arrependimento de ter feito essas mudanças que eu fiz na minha vida. A arte popular é ousada, ela é irreverente, ela é rústica, ela é complicada, ela é inteligente. E ela é uma grande celebração de quem nós somos. E aí eu divido com vocês o meu grande aprendizado. Nenhum sonho vem com garantias. Ele só precisa ser maior que qualquer medo ou insegurança. Antes da gente terminar, tem um pessoal aqui que tem um recadinho para vocês. Obrigado. 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 Muito obrigado mesmo. Obrigado. Muito obrigado.